Professora, tentando entender um pouco mais das repercussões, né, e do embasamento, né, dessa teoria aí de Donald Trump, na sua visão, esse novo tarifaço representa uma escalada estrutural do protecionismo americano? E teria algum tipo de embasamento técnico sólido econômico nisso? Ou é mais um movimento pontual com fins eleitorais? Ou seja, é mais uma decisão política do que propriamente dita técnica com uma visão de protecionismo? E aí, quais seriam os potenciais desdobramentos se o governo persistir nessa história dessa taxação dessa maneira a mais de 100 países? Não, claramente não é uma questão técnica, né? Quando ele anunciou as tarifas, né, ele falou, não, essas tarifas foram calculadas com base nas tarifas médias que já estão operando, né? Levamos em conta barreiras não tarifárias, que é a barreira fitossanitária, barreira técnica, outras barreiras, e ainda levamos em conta variações cambiais. Então, é um novo cálculo, né? Conseguimos fazer um cálculo perfeito do índice de proteção. Né? Quando ele anuncia aquilo, né, com aquela tabela que parecia uma tabela de porta, né, de restaurante, onde você bota lá o prato, todo mundo falou, mas como que calculou isso? Né, para tantos países, né? Porque não é um cálculo trivial fazer isso. Né? Você tem que fazer muitas hipóteses. Né? Bom, mas foram descobrir... Talvez computadores quânticos um dia, quem sabe, consiga chegar nessa fórmula, né, professora? Foi o que eu cheguei a pensar mas cada vez. rapidamente descobriram que não era fórmula nenhuma, eles simplesmente pegaram, né, fizeram a hierarquia dos maiores déficits, né, até chegar aos superávites que eles têm, né, fizeram a conta, a balança comercial dos países e dividiram lá pelas exportações ou importações, e pronto. Então, não tinha nenhum cálculo técnico nessa história. No fundo, ele continua olhando, é a questão país deficitário, maiores déficits nos Estados Unidos, quero mudar isso. Né? Porque, em vez de ele pensar, o déficit americano no ano passado foi de 1,3 trilhões de dólares. Eu quero mudar. Então, eu quero mudar. Quem é que tem o maior déficit? É com a China. Então, China, vamos reduzir o déficit com os Estados Unidos. O outro, vamos reduzir. Só que você não consegue reduzir, mudar a balança comercial dessa maneira. Né? Como é que você vai impor isso? A gente tem que lembrar que no Trump 1, né, no final, só que não acabou não esperando porque teve a pandemia. O Trump fez um acordo com os chineses. Tá? Pelo acordo, que já era o acordo fase 1, fase 2, pelo acordo fase 1, os chineses se comprometiam a comprar dos Estados Unidos, em 2 anos, mais 200 bilhões de dólares. Tá? Era ultra detalhado, que tipo de manufatura, as manufaturas, pegava agricultura, pegava serviço. Até no caso do Brasil, o governo brasileiro ficou preocupado porque citava muitos cereais, leguminosas, então pegaria a soja brasileira, né, que a gente estava vendendo mais. Os chineses agora seriam, os americanos, né, seriam obrigados a comprar mais soja chinesa. Aquilo não prosperou. Né? E todo mundo falou, como é que você obriga um país a comprar mais? Né? Nem o próprio setor privado americano, né, ia falar, eu vou vender mais soja fina, mas de repente muda essa história. Né? Então, essas coisas, você querer impor, né, nos outros países, né, mudanças, né, das suas trocas comerciais, é algo muito difícil. A não ser que os Estados Unidos está achando que ele está vivendo um período, ou você tinha metrópoles e colônia. A metrópole mandar a colônia, por favor, não faz isso. Eu quero mais ouro. Não, você não pode comprar manufatura. Mas o mundo não é esse. Né? Ele não é o império que comanda todas as economias do mundo. Ele não tem essa força. Né? A não ser que ele queira, né? A gente espera que não seja isso, transformar isso numa grande guerra. Aí sim, aí é outro cenário. Professora... Nesse cenário, achar que com aumento de tarifa vai resolver o déficit da economia americana, né? Vai obrigar os países a comprar mais produtos americanos, é uma coisa meio dantesca da parte dele. A não ser que a gente entenda, como ele mesmo fala, não, a tarifa é um instrumento poderoso de negociação, mas ninguém nem sabe que negociação ele quer. Né? Então, isso que é uma dificuldade adicional. Mas quando você faz isso, o sistema inteiro. Né? E outra coisa que é muito complicada, séria, é quando o Trump faz isso, ele simplesmente rasga a ideia que existem regras no comércio mundial. E aí o comércio mundial não vive sem regras. O mínimo de regras você tem que ter.
né? Senão cada um sai por aí fazendo o que quer e você vai ter uma paralisação generalizada no comércio mundial. Professora, olhando um pouco agora, trazendo um pouco essa situação para o Brasil, porque ontem as reações, né, aqui, pelo menos, dos investidores brasileiros, a Bolsa Brasileira, foi de um certo alívio, né? De tipo, ficamos com a menor tarifa, dos males o menor, talvez ali algumas oportunidades para o Brasil, ou seja, foi claramente uma resposta de alívio nesse primeiro momento. E aí a minha pergunta é: estamos comemorando antecipadamente ou não? Realmente a gente tem oportunidades? Eu pergunto isso para a senhora, lembrando que a gente também importa muitos insumos lá dos Estados Unidos e existe a questão também dos efeitos cambiais, né? Ou seja, portanto, isso poderia, de alguma forma, essas tarifas de Trump poderia, de alguma forma, representar numa pressão inflacionária indireta aqui no Brasil. Se isso pode acontecer, estaríamos, então, comemorando antecipadamente? O que pesa mais nessa balança? São as prováveis oportunidades que o mercado brasileiro, né, ou seja, as empresas brasileiras podem ter diante de um preço mais competitivo com as menores tarifas? Ou a gente também pode sofrer um impacto, talvez, inflacionário disso e a gente está comemorando cedo demais? Qual é a leitura que a senhora faz em relação a esses impactos tarifários de Trump agora para o Brasil? Quer dizer, né, olha, do ponto de vista mais geral, lógico que você não pode comemorar. Você está numa situação no mundo de uma incerteza tão grande, não há muito o que comemorar. É a maior economia do mundo, né? Às vezes aumentam as probabilidades de recessão na economia americana, né? Aumentando a probabilidade de recessão na economia americana, isso afeta o mundo como um todo. Oportunidade pode se ter. Nós podemos exportar mais calçado para os Estados Unidos, né? Que calçados era um item importante, a gente já foi um grande exportador de calçados para os Estados Unidos e realmente a gente foi deslocado pelas exportações, que no caso foram chinesas, lá no início dos anos 2000. Né? Então, falar, não, agora a gente vai poder exportar mais. Confecção e vestuário, a gente já não exporta muito e não tem tanta, acho pouco provável. Né? O que a gente exporta mais é o aço, esse vai continuar por céu. Então, quer dizer, você pode ter, com a soja aproveitou aquele momento, pode ter uma oportunidade pontuais, mas não vai se dizer que isso é um alívio. Eu acho que foi, como as tarifas brasileiras são relativamente altas. Quando ele falava em reciprocidade, as pessoas imaginavam pegar o Brasil, né? Tinha o argumento superávit, mas eu olhava de um ponto técnico, dizia, bom, superávit não tem nada a ver com a ideia da reciprocidade tarifária, né? Então, provavelmente, as tarifas brasileiras poderão ser mais elevadas. Não, ele olhou de uma outra maneira, né? Então, tem oportunidade, mas você tem esse cenário mundial complicado com o Trump. Então, como você mesmo falou, aumenta muito a inflação, aumentar a inflação americana, os juros podem aumentar nos Estados Unidos, de reagir aumentando. Isso tem impacto no Brasil também, né? Porque aumentando os juros nos Estados Unidos diminui a nossa margem também de aumento de, como é que se chama? Aumento de redução, desculpa, de taxa de juros. Alguns já estão preocupados que, olha, à medida que o Trump coloca essas tarifas, os países asiáticos, principalmente, vão ficar com excesso de oferta de produtos. Onde que eles vão colocar esses produtos? Vão colocar nos mercados, enfim, que estão aí no mundo. Então, vai vir mais produto chinês para o Brasil, produto do Vietnã. Qual a resposta que vai se ter? Né? Vai ter, a indústria já está preocupada com isso. Temos que botar, então nós também vamos ser protecionistas, né? Vamos também aumentar a proteção. Então, não pode ser um cenário de muita comemoração, né? Eu acho que o primeiro foi de alívio, global. Somos os mais atingidos. Mas, se você pensa, né, passa do curtíssimo prazo, né, seja de uma população só o papel ali, não é um cenário, de nenhuma maneira, um suspiro mais prolongado. É um suspirinho e vamos em frente. Obrigada, professora. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui conosco. Conversamos com a pesquisadora associada do FGV IBRE, professora da UERJ, Elia Valls. Muito obrigada, professora, pela tua presença, pelos ótimos pontos aqui levantados. Até uma próxima. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau.